Olá, alunos. Aqui é a professora Camila. A gente vai estar falando hoje sobre indicadores sociais. E a aula de hoje vai ser sobre conceito de qualidade de vida. O que seria qualidade de vida, assim como alguns outros indicadores sociais. Primeiro de tudo, o que são indicadores sociais? Indicadores sociais, eles são estatísticas que eles vão aferir sobre os aspectos de vida de uma nação. E aí vai permitir que você faça uma análise do nível de desenvolvimento de uma determinada área dentro daquela nação, utilizando-se para fins de pesquisa, visando a formulação, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas. Então, vamos aqui. O conceito de qualidade de vida, ele é bem abrangente, ele tem uma dimensão bem ampla. Então, ele pode ter tanto na dimensão da saúde, da qualidade ambiental, de oportunidade de trabalho, acesso à educação e por aí vai. Então, não deve ser confundido com o conceito de padrão de vida, que está associado à dimensão econômica. E essa dimensão econômica está relacionada à renda, né? Então, há uma diferença aqui entre o que seria a qualidade de vida, né? É um conceito amplo, que não está ligado diretamente à renda, né? E indicadores sociais. Indicadores sociais são estatísticas que vão medir aspectos da vida de uma nação, né? Seja ele, por exemplo, a educação, que a gente já falou, saúde, oportunidade de trabalho, por aí vai. Educação, ele vai envolver o nível de escolaridade, analfabetismo de uma sociedade. O índice de escolaridade, ele vai apresentar um percentual da população em idade escolar que efetivamente frequenta a escola. O analfabetismo vai do esforço do governo para erradicar tal falha. Indicadores de política educacional. O gasto público per capita na educação, né, pública, ele vai ter um certo porcento do PIB daquela nação. A razão de números de professores por 1.000 habitantes, os rendimentos médios dos professores em diferentes níveis e a razão do aluno por professor vai dar um percentual de professores com formação universitária. Comparação de países ricos com o Brasil. Aqui a gente tem Brasil e Estados Unidos. A taxa de analfabetismo masculino e feminino, né? Que a gente tem no gráfico, se vocês observarem, o grau de analfabetismo. O ler e escrever, mas que não tem instrução, por exemplo, aquela pessoa que sabe ler e escrever, mas não teve, né? Não foi, a escola não teve oportunidade. E aí a gente tem os ensinos aqui, conforme a pessoa pôde ou não ir para a escola e completar o seu nível de ensino. Evolução da escolaridade média por país. E que percebam, México, Estados Unidos, Chile, Coreia e Brasil. Reparem que o Brasil, né, ele vai se mantendo aqui, né, um pouco abaixo dos outros países aqui na taxa de escolaridade média, ou seja, em anos de estudo que aquele indivíduo, né, fica na escola. A habitação. Os indicadores relacionados à habitação, eles também mostram o nível de desenvolvimento daquela nação. O tipo de moradia predominante naquela nação vai indicar isso também. O percentual de residências que possuem acesso a saneamento básico e infraestrutura básica, né, infraestrutura urbana. Indicadores habitacionais. Déficit habitacional, condição habitacional acerca de infraestrutura, acesso, né, à infraestrutura e a serviços básicos, como de água e coleta de esgoto. Loteamento irregular ou clandestino e áreas de risco. Tudo isso aqui também faz parte de indicadores habitacionais. Saúde, relacionado com expectativa de vida a partir do nascimento, né, expectativa a nascer, mortalidade infantil geral, acesso à saúde pública, abrangência da campanha, né, relacionada à vacinação e disponibilidade de leitos hospitalares por determinado número de habitantes.
os indicadores aqui da saúde. Os indicadores da saúde, eles vão indicar o gasto público por habitante na saúde, seja no nível federal, municipal ou estadual, razão do número de leitos por 1.000 habitantes e equipamentos e serviços disponíveis. Os dados da saúde hoje no Brasil. Aqui a gente vai estar falando sobre os dados gerais da saúde, a gente não vai estar falando desse momento que a gente está vivendo, viu? Covid-19. Tá, em 1990, a mortalidade infantil era de 53,7 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Em 2010, esse número atingiu os 18,6 óbitos por 1.000 nascidos vivos. A incidência de HIV entre 97 até 2010 variou entre 17,1 para 17,9 casos a cada 100.000 habitantes. A taxa de mortalidade por AIDS diminuiu de 7,6 óbitos por 100.000 habitantes em 97 para 6,4 em 2010. Isso aqui são dados do IBGE. Evolução dos gastos com a saúde aqui, estimativas do IPEA entre a década de 80 e década de 90 no Brasil. Aqui a gente tem o percentual de participação das 3 esferas do governo com relação ao total de recursos, ou seja, o federal, estadual e municipal. Reparem aqui os anos 80, os anos 90, anos 2000 e 2010. O tanto de gasto que a gente tem, né? Nível federal sempre maior do que os outros. Ambientais. O percentual da população com acesso à água potável e saneamento básico, qualidade da água, erosão do solo e extinção de espécies. Isso aqui também faz parte de qualidade de vida, né? Dados ambientais. A floresta amazônica é dita como a maior reserva natural do planeta. Já teve cerca de 15% de sua área total, original, né, desmatada. E da Mata Atlântica só restam 7% de sua composição silvestre. Então, uma área de aproximadamente 50.000 km² é atingida por queimadas em períodos de 1 ano, ou seja, todos os anos aí uma área maior do que um estádio de futebol é atingido por queimadas todos os anos. Problemas ambientais gerados aqui por poluição do ar, problemas respiratórios, poluição visual, poluição sonora e não soube opinar. Reparem aqui, ó, 20%, 27%, 11%. Indicadores aqui ambientais que a gente pode estar observando. Indicadores de resíduo, né? A meta era chegar até os 12,37, né? Ou seja, 7 gramas de indivíduo, litro de bebida. Índice de reciclagem, indicador de água, indicador de energia, taxa de emissão de CO2. Os números aqui são as metas, né, que deveríamos alcançar. E aqui a gente tem indicadores ambientais, os aspectos analisados, os índices e o exemplo de indicador aqui. E energia, em água e em biodiversidade. Em energia a gente tem um índice aqui no aspecto analisado, consumo direto por fonte primária, o consumo indireto por fonte primária, economia devido a melhorias de conservação ou eficiência. E a gente vê aqui do outro lado o exemplo de indicador. Por exemplo, o consumo de fontes de energia nas instalações da unidade produtiva, os gastos e energia economizada devido a melhorias na eficiência de equipamentos. E aí a gente chega na parte de desigualdade social. Aqui a gente vai estar trabalhando os países não desenvolvidos. Repare aqui que a gente falou sobre, até o momento, o conceito de qualidade de vida, né? E também trabalhamos os indicadores sociais aqui também. Agora a gente vai estar falando sobre desigualdade social. A desigualdade de renda e a capacidade de consumo entre as classes sociais e países também, entre os países, não só excluem parte significativa da população mundial da condição de bem-estar, né, como também molda oportunidade diferenciada dos indivíduos para projetar seu futuro. A distribuição de renda é o melhor termômetro para indicar um grau de justiça existente entre uma sociedade.
Os ricos, além do poder econômico, têm maior acesso ao poder político, condição que lhes permite desfrutar da maior fatia do bolo construído socialmente. Em 2010, os países mais desenvolvidos eles respondiam por apenas 16% da população, mas eles tinham de 55% da renda mundial. É um dado aí meio assustador, porque em 2014, no relatório da Oxford, ele dizia que entre as 85 pessoas mais ricas do mundo, em patrimônio, que eles equivaliam era o equivalente ao patrimônio de 3,5 bilhões de pessoas mais pobres do mundo, ou seja, 85 pessoas mais ricas do mundo equivalia, a riqueza dessas pessoas a 3,5 bilhões de pessoas pobres no mundo. Então, segundo outro dado do mesmo relatório, a riqueza de 1% das pessoas mais ricas do mundo é 65 vezes maior do que a riqueza total da metade mais pobre da população mundial. Vamos estar observando isso aí. A desigualdade social é um conceito que afeta principalmente os países não desenvolvidos e os subdesenvolvidos, onde não há um equilíbrio no padrão de vida desses habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, entre outros. Então, aqui, Nelson Mandela já dizia: a democracia com fome, sem educação e saúde, para a maioria, é uma concha vazia. O que a gente quer dizer isso aqui? Que a desigualdade social ele é um parâmetro aqui que vai dizer se aquele país, aquela nação, ele tem um equilíbrio, no padrão de vida dos seus habitantes. Desigualdade social no Brasil. A desigualdade social no Brasil ele é um problema que afeta grande parte dos brasileiros, embora nos últimos anos as estatísticas apontem para uma diminuição. Só que o PNAD de 2011 demonstra que a diminuição dessa pobreza, consequentemente dessa desigualdade social no Brasil, ainda vai levar um tempo. A gente vai trabalhar agora no capitalismo os tipos de desigualdade social. Desigualdade econômica, que ela tem causas e consequências e ela tem relação direta com a desigualdade entre distribuição de renda. Aqui as causas, se você tem mais distribuição de renda, mais distribuição, administração de recursos, lógica do mercado capitalista, aqui que a gente tem o consumo e a mais-valia, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde, educação, falta de oportunidade de trabalho e corrupção. E as consequências dessa desigualdade: pobreza, miséria, favelização, fome, desnutrição, mortalidade infantil e muitos outros. Consumismo. O ato de consumir produtos de forma exagerada. Então, o consumismo ele é tipo de sociedade capitalista e ele está estimulado aí, principalmente pela TV, pelo cinema e pelos meios de comunicação. Em alguns casos, o consumismo ele pode se tornar até mesmo uma doença. Neste caso, a pessoa consumista ela só consegue obter prazer na vida ao comprar coisas. Situações como essa necessitam um tratamento psicológico. Por outro lado, existe também o consumo consciente, que é aquele em que as pessoas compram produtos que não precisam, na verdade, verdadeiramente. Então, as pesquisas pesquisam os melhores preços e buscam produtos que não prejudicam a natureza. Desigualdade racial, desigualdade entre as raças, entre negro, branco, amarelo e pardo. Aqui a gente vê, os muitos pobres, e aqui a gente tem negros e brancos e os matriculados no ensino fundamental. Percebam aqui que a gente tem números das pessoas negras, elas sempre têm menos matriculados do que brancos matriculados em escola. Então, observem que a oportunidade de melhoria de trabalho, no futuro, ou então de ganhar mais, é sempre menor entre o negro, porque ele tem menos oportunidade ou porque ele teve menos tempo de escolarização. Desigualdade por gênero também, entre homens e mulheres. A consequência disso é o sexismo,
o assédio verbal, assédio sexual, desigualdade salarial, exclusão social e homofobia. A gente já falou sobre isso em aulas passadas, né? Sobre a desigualdade entre os sexos, entre homens e mulheres. Desigualdade regional, a desigualdade entre região, entre estado e entre cidade. Fazendo aqui uma classificação baseada no IDH das regiões brasileiras, temos a seguinte hierarquia. Em primeiro lugar, a gente tem os estados da região sul e sudeste. Em segundo lugar, ali a gente tem o centro-oeste. Em terceiro lugar, a gente tem o norte e o nordeste. E por último, né, o nordeste, a gente tem a desigualdade quase que toda só no nordeste, né, com exceção de Sergipe, que não entra. Então, o IDH, ele vai calcular a desigualdade, né, dentro do Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai calcular isso daqui. E aqui dentro do Brasil, a gente vê a desigualdade que existe dentro do Brasil. Renda per capita, ou seja, renda, né, pela população. Quando a renda do país é dividida pela população, ou seja, pelo número de habitantes. E aqui a gente tem os 20% mais pobres, o segundo, o terceiro, o quarto e os 20% dos mais ricos. Perceba que a taxa de crescimento média ao ano, a renda per capita, ela está concentrada na mão de poucos. Então, ela vai iludir as estatísticas. Percebam aqui. Como já foi falado anteriormente, né, o conceito de pobreza também ele é muito amplo. E até mesmo para fins estatísticos, né, para instituições internacionais mesmo, ela vai considerar aqui duas situações. Ou a da pobreza extrema, ou ainda ela pode incluir um índice aqui com relação a alguns parâmetros. Então, o Brasil é um dos países com maior desigualdade de renda no mundo. Planos de governo, medidas para acabar com a desigualdade social no Brasil. A gente tem aqui uma imagem do Brasil em 2011. Plano do Brasil Sem Miséria, que foi criado em 2011 e que tem como principal objetivo retirar da situação de pobreza extrema 16,2 milhões de pessoas. Aí tem um dos emblemas, né, do Brasil, dos planos de governo, que é o Bolsa Família, que ajuda, é um programa que ajuda as famílias pobres que tenham crianças em idade escolar. Metas do desenvolvimento do milênio. Isso aqui é outra coisa que a gente vai ter que debater sobre a desigualdade e sobre essa parte de índice de pobreza humana. Em 2000 foi criado, né, pela ONU, junto com os países mais ricos ali, incluindo ainda o Brasil nessa reunião, os participantes eles fizeram um compromisso de reduzir a pobreza extrema, a fome, a mortalidade infantil e de promover a igualdade entre os gêneros, combater epidemias, melhorar a saúde, né, materna, expandir o ensinamento básico e garantir a sustentabilidade ambiental. Dessa forma, ficaram estabelecidos 8 objetivos, né, ficaram conhecidos aí como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que tinham metas e prazos para se encerrarem em 2015. Ainda em 2014, a ONU publicou que existe um relatório lá indicando que parte desses objetivos foi cumprido por muitos países, mas que havia muitas pendências. Então, em 2014, né, depois que sai esse relatório, em setembro de 2015, os chefes de Estado novamente se reúnem para definir os novos objetivos de desenvolvimento sustentável a ser implementados até 2030. Então, esses novos objetivos buscam desenvolvimento de forma equilibrada e integrada das dimensões econômica, social e ambiental, com especial atenção para a erradicação da pobreza, entendendo aí que o maior desafio global é requisito fundamental para o desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável,
que vai desde a erradicação da pobreza, né, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. E a gente tem fome zero, agricultura sustentável, acabar com toda a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria nutricional e promover a agricultura sustentável, saúde e bem-estar, que seria assegurar uma vida mais saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, educação e qualidade de vida e por aí vai. A gente tem 15 deles. Na verdade, antigamente eram os 15, né? Hoje em dia a gente tem os 17. São 17 hoje em dia. Aqui no quadro de vocês tem os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Mas dêem uma olhadinha no livro de vocês, que vocês vão ver outras metas de desenvolvimento do milênio no material de vocês. Curiosidades. Segundo a ONU, o Brasil é o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. O coeficiente de Gini é uma medida utilizada para mensurar o nível de desigualdade de países segundo a renda, pobreza e educação. Na União Europeia, o país que apresenta maior desigualdade social é Portugal, e os países com menor desigualdade social são Noruega, Japão e Suécia. Os países que apresentam maiores desigualdades sociais são do continente africano, Namíbia, Lesoto e Serra Leoa. E a gente tem, né, fatores históricos e tal, que vai explicar isso. Gente, o assunto de vocês até aqui. Até a próxima aula, estudem, façam o exercício do material de vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui. Obrigada.